Vamos lá então, dando continuidade ao nosso Instituto do Arrependimento Posterior. O que eu estou fazendo contigo? Eu estou te dizendo que o arrependimento posterior, ele é possível até o recebimento da denúncia, quando o juiz recebe a denúncia. Então, o titular da ação penal, ele oferece a denúncia ou queixa. Com a sua peça inicial acusatória, denúncia ou queixa. Denúncia, ação penal pública, queixa, ação penal privada. Denúncia ou queixa. O juiz recebe a denúncia ou queixa. É possível arrependimento posterior até quando? Até o recebimento. Tá? A devolução do dano tem que ser até o recebimento da denúncia ou queixa. Eu estou pegando esse recebimento e oferecimento e olhando para outros institutos. Vamos verificar lá aqui em outros institutos como é que se dá isso? Aí eu te falei, olha, existe a chamada retratação da representação. Somente em crimes de ação penal pública condicionada à representação. É possível a retratação da representação até oferecimento ou até recebimento da denúncia ou queixa? É até oferecimento que é possível a retratação da representação. Não é até recebimento, é até somente o oferecimento. Mas em Lei Maria da Penha é possível até o recebimento. Vou precisar da tela anterior. Pode. Opa. Então, em Lei Maria da Penha é possível até o recebimento. Então, isso estou diferenciando com outros institutos. Outro exemplo, artigo 117 do Código Penal Brasileiro, artigo 117. O artigo 117, ele trata das causas interruptivas da prescrição. Causas que interrompem a prescrição. Então, a prescrição ela começa a ser contada a partir do dia que o delito se consumou, eu começo a contar a prescrição. Só que se acontecer alguma causa interruptiva, eu zero e começo a contar de novo. Uma causa interruptiva da prescrição, pergunta para você, é oferecimento ou é recebimento da denúncia? É causa interruptiva da prescrição ou recebimento da denúncia. Na tela. Artigo é o outro. 117 do Código Penal. Causa interruptiva da prescrição. Recebimento da denúncia. Aí não é oferecimento. Que às vezes confunde. Agora é oferecimento, agora é recebimento. O que é oferecimento, o que é recebimento? Causa interruptiva da prescrição. O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou queixa. Deixa eu ver aqui se eu vou trazer mais um instituto. Perfeito. Vou trazer mais um instituto aqui, mas não vale a pena não. Retratação do agente nos crimes contra a honra até sentença. Show de bola. Vamos lá. E se a reparação for posterior ao recebimento? E se a reparação for posterior ao recebimento da denúncia ou queixa? Se ela for posterior, é um caso de atenuante. Deixa eu ver se eu anotei aqui atenuante. Não, não está não. Se ela for posterior, será uma atenuante, prevista lá no artigo 65 do Código Penal. Vou puxar aqui para você o inciso certinho, que trata das atenuantes. Está lá no 65 o seguinte. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3. Ter o agente, a linha B, procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então, se a reparação do dano for até o julgamento, é uma atenuante. Então, olha só. Consumação, ok? Recebimento. Consumação, recebimento. Eu tenho aqui o arrependimento, posterior. O arrependimento posterior é a reparação do dano, restituição da coisa até o
até o recebimento da denúncia ou queixa. Se a reparação do dano se dá até o julgamento, eu terei uma atenuante. Eu teria uma atenuante. Artigo 65, inciso 3, a linha B, parte final. Então, aqui é artigo 16, né? Aqui é artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Ok? Reparação do dano até o recebimento, diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Reparação do dano depois do recebimento é uma atenuante. É uma atenuante. Isso, olha só, isso nos crimes sem violência ou grave ameaça. O espaço está pequeno, né? Agora, nos crimes com violência ou grave ameaça, a reparação do dano ou restituição da coisa não será arrependimento posterior. Logo, será sempre atenuante. Então, a reparação do dano ou restituição da coisa nos crimes com violência ou grave ameaça não pode ser arrependimento posterior, logo é atenuante. Até o julgamento, né? E a reparação do dano ou restituição da coisa nos crimes sem violência ou grave ameaça é arrependimento posterior até o recebimento da denúncia. Depois do recebimento e até o julgamento é atenuante. Tudo bem? É muito errado, em prova sempre aparece, olha, o arrependimento posterior é possível a reparação até o julgamento. Não, é até o recebimento da denúncia, é no início do processo. Tudo bem? O juiz recebe a denúncia e cita o acusado para oferecer a resposta à acusação. Ponto. Então é início. Se a reparação ocorrer durante o processo, até o julgamento, aí é uma atenuante. E nos crimes com violência nunca será arrependimento posterior. Sempre será atenuante até o julgamento. Tudo bem? Tranquilo? Essa regra aqui só não vai se aplicar no peculato culposo e alguns outros que existe regra específica. Tá existindo regra específica, não se aplica essa regra genérica. Tá existindo regra específica, não se aplica essa regra genérica. Eu trarei aqui casos de regramento específico. Tudo bem? Na tela. Com isso, interessante ali, ó, diferenciar o arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena, e a atenuante genérica pela reparação do dano. Tá? Existe uma atenuante genérica pela reparação do dano. Tudo bem? Não confunda os institutos, tá? Não confunda os institutos. E quarto requisito do arrependimento, quarto requisito do arrependimento posterior. Quarto requisito. Que tenha se operado a reparação por ato voluntário do agente. Não precisa ser espontâneo. Não precisa ser espontâneo. Basta que seja voluntário. Ou seja, admite-se uma influência de terceiros. Eu entendo aqui que se admite também aí um empréstimo de terceiros, sem problema. O pai fala, filho, devolva. Filho, devolva. Pai, eu não tenho como devolver, eu gastei. Toma aqui o dinheiro, vai lá devolver. É um ato voluntário? Sim, por vontade, com empréstimo. Eu não vejo problema. Tudo bem? Vamos adiante. Critério para diminuição de pena. A diminuição não é de 1/3 a 2/3, então vai diminuir de 1/3, metade a 2/3. Os critérios utilizáveis: presteza, celeridade na reparação, sinceridade. Para o Supremo, quantum de reparação. Porque para o STJ ou repara tudo ou não repara, né? Então para o Supremo sim, é o quantum, a quantidade ali de reparação. Então reparou quase tudo, então o aumento de pena é maior. STJ, a presteza, reparou logo, foi célere, foi sincero ali no arrependimento. São os critérios para a diminuição de pena. Tá? Critérios para a diminuição de pena. Show de bola.
Isso aqui eu já comentei, né? Dispensabilidade de aceitação pela vítima. Para aplicar o arrependimento posterior, você já viu os requisitos comigo. Tá? Você já viu os requisitos. Você já viu os requisitos comigo. Dentre os requisitos, não existe o requisito de a vítima aceitar. Não existe o requisito de aceitação pela vítima. Quinto requisito, a vítima tem que aceitar. Não, não existe. Então, é dispensável a aceitação pela vítima. Diferentemente, fazendo aqui um paralelo, abrindo um parênteses, diferentemente, lá no perdão do ofendido, em crimes de ação penal privada, no perdão do ofendido, o querelado tem que aceitar. O perdão do ofendido é um ato bilateral, né? Ele depende de aceitação do querelado. O querelado é o que praticou o crime. O perdão do ofendido é o perdão pela vítima. Aqui é o contrário. Aqui quem repara o dano é o autor do crime. A vítima que teria que aceitar ou não? Não, a vítima não precisa aceitar. Eu ajudo aqui o autor do crime. Interessante. Esse raciocínio ele é inteligente. Esse raciocínio ele é aplicável. Quando a conduta parte do autor do crime, eu não preciso de aceitação da vítima. Quando a conduta parte da vítima, perdão, eu preciso de aceitação do autor. Eu preciso de aceitação do autor. Sempre ajudando quem? O autor. Então, o autor reparou o dano, eu preciso de aceitação pela vítima? Não, é dispensável. A vítima perdoou durante um processo penal, eu preciso de aceitação pelo autor do crime, que é o querelado? Sim. Perdão é ato bilateral. Outro ponto. Crime contra a honra. Crime contra a honra. O autor do crime se retratou. A retratação dos crimes contra a honra. Não é retratação da representação, é outra coisa. Dos crimes contra a honra, o autor do crime foi lá e se retratou daquele crime contra a honra. É necessário que a vítima aceite a retratação? Não, não é. Tudo bem? Na tela. Vou puxar aqui o artigo que fala da retratação. Artigo 140, é o 2 ou 3, só conferindo. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, nos crimes de calúnia ou de difamação, o querelado, que é autor do crime, no processo ele é querelado, se retrata, o querelante precisa aceitar a retratação? Não, não precisa. O querelante, ação penal privada, perdoa, o querelado tem que aceitar? Tem que aceitar. O autor do crime repara o dano, a vítima tem que aceitar? Não, não precisa a vítima aceitar. Então, ideia aqui de para quem olhar, né? Para quem olhar. Olhando para o autor, se eu olho para o autor do crime, a vítima precisa aceitar. Se eu olho para a vítima, o autor precisa aceitar. Tudo bem? Lá no perdão. Ok? Na renúncia, ação penal privada, na renúncia ao direito de queixa ou de representação, o autor do crime não precisa aceitar ainda. Tá? Não precisa aceitar na renúncia. Porque a renúncia ainda não tem um processo, não tem um ato bilateral, é ato unilateral. Tudo bem? Na tela. Ponto deveras importante aqui. Tá? Ponto deveras importante. Outros casos de reparação. Vamos lá, outros casos de reparação. Peculato culposo cai muito em prova. Tá? No peculato culposo. O que é o peculato culposo? O artigo 312, parágrafo 2º. Traz lá o peculato culposo. Peculato culposo é quando o funcionário público concorre para o crime de outrem de forma culposa. Ele concorre culposamente para o crime de outrem. Ele esquece uma porta da repartição aberta, ele esquece lá uma senha que só ele deveria ter, alguém vai lá e se utiliza da senha. Então ele concorre culposamente para o crime de outrem. Nos casos de peculato culposo, não se aplica arrependimento posterior. Em casos de peculato culposo, não se aplica arrependimento posterior. Professor, por quê? Porque no peculato culposo existe uma regra muito melhor. Existe um regramento específico muito melhor. Logo, eu aplico o regramento específico melhor para o peculato culposo. A reparação do dano no peculato culposo, ela tem um efeito muito melhor.
para o agente. Então, por isso eu não vou aplicar arrependimento posterior. Eu aplico as regras do 312, parágrafo 3º. Tudo bem? Na tela. Olha o que fala o 312, parágrafo 3º. Neste caso, a reparação do dano ou restituição da coisa até sentença irrecorrível é causa de extinção da punibilidade. E se a reparação do dano for após a sentença irrecorrível, é causa de redução de pena pela metade. Então, no peculato culposo, se a reparação do dano for até sentença irrecorrível, eu tenho extinção da punibilidade, que é muito melhor do que redução de pena, né? Extingue a punibilidade do agente. Não vai ser aplicada a pena a ele. E se for posterior à sentença irrecorrível, redução de metade. Redução de metade da pena. Ou seja, para o peculato culposo, existe um instituto muito mais benéfico, específico para ele, 312, parágrafo 3º. Reparação do dano até sentença irrecorrível, extingue punibilidade. Se posterior à sentença irrecorrível, redução de metade da pena. Em prova, essa sentença irrecorrível pode aparecer como trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tudo bem? Sentença irrecorrível ou trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só que eu já vi em prova tirarem a palavra sentença irrecorrível e colocarem a palavra acórdão irrecorrível, e deu errado. Faz parte do jogo, né? Tirou sentença do juiz, acórdão do tribunal. Aí tirou a sentença e colocou acórdão e disse que estava errado. Ah, não é acórdão irrecorrível, é sentença irrecorrível. Acórdão irrecorrível também é trânsito em julgado, né? O caso de trânsito em julgado. Mas tudo bem. Então, sentença irrecorrível ou trânsito em julgado de sentença, mesma coisa. Trocou sentença por acórdão, errado. Perfeito? Com isso, chegamos à seguinte conclusão. No peculato culposo, não se aplica o instituto do arrependimento posterior. Por quê? Porque tem regramento mais benéfico. Mas aplica-se o arrependimento posterior no peculato doloso. No peculato doloso, aplica-se o arrependimento posterior. No culposo, não, porque tem regramento mais benéfico. Esse regramento mais benéfico é do peculato culposo. Em prova, já viu o seguinte, olha, nos crimes de peculato, a reparação do dano até sentença irrecorrível extingue punibilidade. Certo ou errado? Errado. Não é nos crimes de peculato, é no peculato culposo. Esse regramento é de peculato culposo. No peculato doloso, a reparação do dano até sentença irrecorrível vai extinguir punibilidade? Não. A reparação do dano até o recebimento da denúncia é redução de pena. Se for posterior, é uma atenuante até julgamento. Aí pode ser aplicada lá a atenuante genérica. Tudo bem? Entra no regramento geral aqui de arrependimento posterior. Perfeito? Na tela. Show de bola. Juizados especiais criminais. Artigo 74, parágrafo único. A composição civil dos danos, a reparação do dano no juizado, é caso de extinção da punibilidade. Então, nos juizados especiais criminais, a reparação do dano é caso de extinção da punibilidade pela renúncia ao direito de queixa ou direito de representação. Aí vai extinguir a punibilidade pela renúncia ao direito de queixa ou direito de representação. Ou seja, somente nos crimes ação penal privada ou ação penal pública condicionada, se houver a composição civil dos danos, ou seja, se houver a reparação do dano aceita, aqui é aceita, porque tem que ser uma composição civil. Então, se houve a composição civil dos danos, composição aqui, manifestação de vontade dos dois agentes. A vítima, ao aceitar a reparação, ou seja, na composição civil, ela está renunciando a seu direito de queixa ou de representação. E essa renúncia extingue a punibilidade do fato. Tudo bem? Ela é uma renúncia ao direito de queixa ou direito de representação, lá nos juizados especiais criminais. Perfeito? Na tela, vamos adiante. Outros casos de reparação do dano. Apropriação indébita previdenciária. Crimes tributários em geral. Melhor dizendo, crimes tributários em geral. Eu vou falar aqui da apropriação indébita, depois eu falo do regramento de crimes tributários em geral, que se aplica também à apropriação indébita. Apropriação indébita previdenciária, 168A, parágrafo 2º.
É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente, não é voluntariamente, ó, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei, antes do início da ação fiscal. Aqui é antes do início da ação fiscal. Vai ser extinta a punibilidade se ele efetua o pagamento antes do início da ação fiscal. Não é até o recebimento, é antes do início de uma própria ação fiscal. Nos crimes tributários em geral, entende o STJ que o pagamento do tributo, pagou o tributo, é causa de extinção da punibilidade. Professor, até quando? Um primeiro entendimento é que era até o trânsito em julgado. Crime tributário, devolveu o dano, reparou o dano, até o trânsito em julgado, extingue punibilidade. Por sua mesma regra do peculato culposo, o STJ foi além. O STJ entende atualmente que a reparação do dano, pagamento do tributo, nos crimes tributários em geral, extingue a punibilidade, mesmo após o trânsito em julgado. Mesmo após o trânsito em julgado, essa reparação extingue a punibilidade do agente. Foi um julgado interessante do STJ falando, olha, não é requisito da lei, a lei que trata sobre o assunto, o trânsito em julgado. Então a reparação do dano extingue a punibilidade, mesmo, reparação do dano aqui é pagar o tributo, né? Porque é crime tributário, é sonegar tributo. A reparação do dano extingue punibilidade mesmo após o trânsito em julgado. Então crime tributário, de boa, só pagar. Tá? Crime tributário, tranquilo, só pagar. O pagamento extingue a punibilidade do agente, tá? O pagamento extingue a punibilidade do agente. Na tela. Existe o regramento específico da apropriação indébita previdenciária, no 168A, parágrafo 2º, mas, embora exista esse 168A, parágrafo 2º, também se aplica à apropriação indébita previdenciária a questão do pagamento. Tá? Pagamento. Mesmo após o início da ação fiscal, pagou, extingue punibilidade. Tá? Vai ocorrer aí a extinção da punibilidade do agente. Trouxe aqui outros regramentos do 168A, de somenos importâncias. Você vai aprofundar isso quando estudar a apropriação indébita, tá? No estudo de crimes contra o patrimônio. Vamos adiante. Cheque sem fundos. Estelionato mediante a provisão de cheque sem fundos. Cheque sem provisão de fundos. É uma modalidade de estelionato. Tá? Não é o caso do cheque falso, tá? Aqui não é o caso do cheque falso. Aqui é o caso do cheque sem fundo. Você passa um cheque sem a devida provisão de fundos. Então essa modalidade de estelionato, imagina que você vai lá e paga o cheque. Não, passei o cheque sem fundo, mas fui lá e paguei. Súmula 554 do Supremo. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. O pagamento de cheque emitido sem fundos, estelionato, se você paga, né, ele após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Professor, e se eu pagar antes do recebimento, eu vou aplicar arrependimento posterior com diminuição de pena? Não. Se você paga após o recebimento, não obsta o prosseguimento da ação. Se você paga antes do recebimento, obsta o prosseguimento da ação penal. O pagamento de cheque sem provisão de fundos antes do recebimento da denúncia obsta o prosseguimento da ação penal. O pagamento após não obsta. Leitura a contrário senso. O pagamento anterior ao recebimento da denúncia obsta o prosseguimento da ação penal. Não será causa de diminuição de pena, conforme arrependimento posterior. Tudo bem? Eu não aplico o arrependimento posterior no estelionato mediante passar o cheque sem provisão de fundos, o famoso borrachudo, né? Passou o cheque sem provisão de fundos, paguei antes do recebimento, vai ser diminuição de pena? Não, não vai. Vai obstar o prosseguimento da ação. Como a ação não vai para frente, extingue punibilidade. Tá? Como a ação não pode prosseguir, extingue a punibilidade do agente. Não será caso de aplicação do arrependimento posterior. Regramento específico, tá? Regramento específico. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Muito bem. Já vimos, né, peculato culposo? Já vimos tudo. Está repetido. Moeda falsa. Crime de moeda falsa. Artigo 289 do Código Penal Brasileiro.
Imagina o seguinte, imagine a seguinte situação. O cara vai praticar uma moeda falsa. Ele pega lá na modalidade de circular a moeda, tá? Na modalidade de circular a moeda, e não falsificar, propriamente dita. Então ele vai pegar a moeda falsa, o circular também é moeda falsa. Ele normalmente, como é que se dá na prática? Existe um cara que falsificou e esse cara ele troca. Ele fala assim, olha, eu troco 5 notas de 50 falsas por uma nota verdadeira, ou 3 falsas por uma verdadeira. Normalmente é assim. Aí o cara vai lá, ele faz isso para quê? Ele faz isso para ele não ter que passar todas as notas. Então ele falsifica várias notas e ele trabalha ali como distribuidor. E várias pessoas distribuem para ele. Ele troca, ó, eu te dou 3 falsas por uma verdadeira. Aí o cara sai de lá com 3 falsas e o cara passa. Então ele faz isso para várias pessoas. Então para pegar ele é mais difícil. Pega-se as pessoas, normalmente você pega as pessoas que praticam a distribuição. Tudo bem? Então ele falsificou, ele passa as notas e o outro vai lá e pega essa nota falsa e vai passar. Não, beleza, dei 4 verdadeiras por uma. Dei 4 falsas, eu dei uma verdadeira por 4 falsas. Beleza, agora sim. Ele entregou uma verdadeira, pegou 4 falsas. Preciso passar as 4 falsas para pegar, né, para valer o lucro, né? Eu deixei uma verdadeira lá, então aqueles meus 50 reais que ficaram tem que valer 200. Como é que eu vou fazer valer 200? Eu tenho que passar as 4 notas falsas. O que ele faz? Ele vai no mercadinho, faz a compra e passa as 4 notas falsas. Não, toma aí as 4 notas falsas. O mercadinho vai, pega as notas, dá o troco para ele e tal. Ou seja, passou as notas. Consumou o delito de moeda falsa. Consumou o delito de moeda falsa. Aí ele fala, cara, o cara do mercadinho lá é meu amigo. Aquele cara, o mercadinho tá ruim das pernas. Aquele mercadinho vai acabar fechando. O que eu vou fazer? Eu vou lá no mercadinho, vou falar com ele, vou devolver o dinheiro dele, vou pegar as 4 notas falsas de volta e vou dar os 200 reais. Irei reparar o dano. Reparação do dano no crime de moeda falsa. Pergunto, se ele repara esse dano, vai lá no mercadinho, dá os 200 reais para o mercadinho. Reparou o dano. O mercadinho que tinha tido prejuízo de 200 lá com nota falsa, não tem mais. Se ele repara esse dano lá no mercadinho, posso aplicar a ele o Instituto do Arrependimento Posterior e aplicar a diminuição de pena no crime de moeda falsa? Não. Não é possível aplicar o arrependimento posterior ao crime de moeda falsa. Não é possível aplicar, questão de prova, tá? Não é possível aplicar o arrependimento posterior ao crime de moeda falsa. Professor, por quê? Eu vi aí o caso. Olha só, o STJ fala o seguinte, olha, o crime de moeda falsa é um crime contra a fé pública. Então, além do prejuízo lá do mercadinho, eu quebrei a fé pública. É o primeiro crime contra a fé pública, dentre o título dos crimes contra, salvo engano, é o título 10 do Código Penal, né, os crimes contra a fé pública. Então esse aqui é um crime contra a fé pública. Eu quebrei aqui, não foi só o prejuízo ao mercadinho, mas na verdade eu estou quebrando a fé pública. Estou quebrando a fé das pessoas na circulação da moeda emitida pelo Estado. Então o Estado emite aquela moeda de curso obrigatório, existe uma fé pública de que aquela moeda é verdadeira. Lógico que a falsificação ela tem que ser apta a enganar conforme verdadeira. Então eu estou quebrando uma confiança das pessoas em relação ao Estado. Isso é a chamada fé pública. E quebrou a fé pública, não dá para reparar. Aí o STJ fala, olha, somente é possível nos crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais. Fé pública, não dá para reparar. Logo, não é cabível o arrependimento posterior no crime de moeda falsa. Pode colocar que a própria ementa, coloca na tela, a própria ementa já fala isso, depois eu vou ler o caso. Mas a própria ementa já fala, ó, direito penal, inaplicabilidade do arrependimento posterior ao crime de moeda falsa. Inaplicabilidade de arrependimento posterior ao crime de moeda falsa. Tudo bem? Tranquilo? Tem um julgado sobre isso. Pode vir comigo. O julgado vai mais ou menos explicar o que eu já te expliquei. Tudo bem? Vamos ler o julgado? Ainda não. Vamos ler o julgado no próximo bloco. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.